Onde está aquele sorriso que saía do coração? Vejo em seu rosto a tristeza, marcas que tirou a alegria e sem forças veio ao chão. Levante agora a cabeça, Deus vai segurar suas mãos, vai te colocar de pé nesta hora. Ele é o Deus que fala com você agora, o Deus da providência, o Deus da solução. Você foi humilhado, sofrendo tão calado e pensando que o mundo desabou. Mas quando o justo chora, eu não aguento, não posso ver seu sofrimento. Por isso hoje estou aqui. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Sempre estou com você, nunca vou te deixar. Eu já te conhecia antes de nascer. Eu escrevi tua vida, eu luto por você. Mas quando o inimigo faz um laço pra te derrubar, eu me levanto do meu trono pra te ajudar. Tu és um escolhido, eu sou teu ombro amigo. Sempre estou contigo, aonde quer que for. Quando os problemas desta vida querem te vencer, coloco anjos ao teu lado pra te socorrer. Eu te chamo de filho, eu sou um pai querido. Eu faço tudo isso pra salvar você. Levante agora a cabeça, Deus vai segurar suas mãos, vai te colocar de pé nesta hora. Ele é o Deus que fala com você agora, o Deus da providência, o Deus da solução. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Sempre estou com você, nunca vou te deixar. Eu já te conhecia antes de nascer. Eu escrevi tua vida, eu luto por você. Mas quando o inimigo faz um laço pra te derrubar, eu me levanto do meu trono pra te ajudar. Tu és um escolhido, eu sou teu ombro amigo. Sempre estou contigo, aonde quer que for. Quando os problemas desta vida querem te vencer, coloco anjos ao teu lado pra te socorrer. Eu te chamo de filho, eu sou um pai querido. Eu faço tudo isso pra salvar você. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. A paz do Senhor, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, chegando aí dentro da sua casa ou do seu trabalho, do carro, não importa onde você está. O que importa é que a gente chegou até a ti. E é mais uma programação Bolsa de Mulher. E eu tô muito feliz nessa noite, que estou aqui com as minhas companheiras, Carol e Felícia. Mais uma vez, né? A paz de Cristo Jesus a todas, né? Mais um podcast. E como sempre, né, gurias, a gente agradece a todas aquelas mulheres, aquelas pessoas que nos dão o retorno, que assistem, né, e que tem sido uma bênção na vida de vocês, né? Nós também recebemos muito de Deus, né, em cada podcast, em cada bate-papo que a gente tem aqui. Então continue, curta, compartilhe, né? Vai lá no YouTube, tem um sininho lá, vai lá nele, né? Que aí toda vez que entra um podcast novo, você recebe a notificação, né? E assim como você está sendo abençoada, com certeza as pessoas que você compartilha serão abençoadas também. Então, nossa gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês. E nesse programa a gente tem uma convidada muito especial, isso aí, né? Que ela vem hoje aqui, para mim particularmente, como uma pessoa que a gente já se conhece há um bom tempo, né, Tati? A gente congregou juntas, a gente até compartilhou um momento de liderança na Salomé. E eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar com ela também, que é a Tati Gomes, que é nossa aqui, da Congregação Salomé. Mas hoje ela vem como a enfermeira, Tatiane Gomes aqui. Hoje veio a enfermeira. Na área da saúde. Seguimos na área da saúde. Semana passada a gente teve um feedback também bem legal. Bem do pessoal legal. que viu sobre o diabetes. Isso aí, os cuidados, então, né?
Na nossa bolsa a gente sempre tem alguma coisinha ali relacionada à nossa saúde. Né? É, verdade. Tem paracetamol, uma Neosaldina, alguma coisinha tem. Sempre tem. E aí, Tati, eu quero que tu te apresente aí pro pessoal, Isso aí, te conhecer um pouquinho. Bom, é uma honra, né, estar aqui com vocês. Estou muito grata de estar aqui. Eu sou da Assembleia de Deus já faz um bom tempo, né? Acho que 20, a idade do Davi, né? 21 anos. E me formei enfermeira em 2018. Ingressei na faculdade em 2014 e hoje eu sou enfermeira do município há 3 anos. Tá quase acabando o probatório. Há 3 anos já. E é muito bom, assim. Eu vejo assim que esse momento de estar falando com mulheres, de estar passando algo assim, é muito importante. A gente está falando sobre a questão do diabetes, né? Sim. Porque são pessoas às vezes que precisam de orientações. Sim. E por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que eu fizesse um curso? Por que Deus... Pra isso, né? Pra gente ser semeadora, assim, daquilo que a gente recebeu, né? Sim, então, exatamente. assim, é muito importante pra mim estar aqui hoje. Muito grata. Que bênção, que a gente bom. tá feliz com a tua presença. Com certeza. E a Tati teria muitos assuntos para compartilhar com nós nessa noite. Uma coisa que é interessante na Tati, que a gente já falou em vários podcasts aqui, foi a questão de ela ter corrido atrás de um sonho, mesmo depois de já... A Tati já é vó, né? Já vai ser vó pela Olha só. segunda vez. Que legal. Os filhos já tudo adultos, encaminhados, foi quando ela foi fazer a faculdade. Então, com certeza, enfrentou muitos desafios, né, Tati? Sim. Mas teve o apoio da tua família, enfim. Muito, muito. Eu sempre quis... Foi numa formatura, primeira formatura de faculdade, assim, que eu fui convidada, eu acredito que foi lá em 2008, e foi a primeira vez que eu vi, assim, que eu tive contato com essa questão acadêmica, e eu disse, Deus, eu quero isso, eu quero me formar também. Só que na minha adolescência era algo muito distante, né? Muito distante. Eu me casei com 17 anos, parei de estudar, daí fui trabalhar, já vieram os filhos, eu tenho 4 filhos. Tenho o Gabriel de 20... Ai, me perco nas idades. Né? Se eu errar, me perdoe. O Gabriel tem 27, o Eliseu 28. O Eliseu é filho do coração, por isso que é tão próximo assim a idade. A Leandra com 25 e o Davi com 21. Então eu tive eles e o Leandro que trabalhava. Eu fiquei com eles um bom tempo cuidando deles, né? Porque era muito difícil pagar alguém para cuidar de todos os filhos, né? Com certeza. E daí eu fui fazer curso de cabeleireira. Eu fazia cabelo em casa. Eu trabalhei... vendendo churrasquinho, enfim, fiz faxina, fiz muitas coisas assim. E quando o Davi era pequeno, me converti, né? Eu aceitei Jesus quando o Davi tinha 9 meses e sempre com o sonho de estudar. Eu amo estudar. É algo assim que eu me regozijo, assim, de aprender, é algo assim que me alegra muito, eu amo. Tenho amor por estudar. Só que era muito difícil. Então, quando em 2013 eu descobri que para concluir o ensino médio eu podia fazer o Enem. Eu não sabia disso. E eu me inscrevi no Enem, fiz o Enem. E em 2014 o Leandro teve um AVC. Quando o Leandro teve esse AVC, nós estávamos no hospital e saiu o resultado. Eu tinha passado no Enem, consegui alcançar uma faculdade, né, ProUni. E a minha escolha foi enfermagem. Naquele momento, eu vendo ele ali no hospital, eu disse, esse homem vai precisar de uma enfermeira para esta vida. Mas assim, a gente tem muito desejo também de fazer enfermagem pela questão do cuidado. Sim, né? Sim, E então, assim, foi bem difícil. Durante todo aquele período que ele estava no hospital, eu tive que conseguir toda a documentação. Foi muito difícil. E eu sempre pensava assim, se eu não desistir agora, eu não desisto mais. Porque era o meu medo. Iniciar uma faculdade com filhos, com casa para cuidar com a obra de Deus. A gente trabalhava com casados naquela época, né? Então, assim, era muito difícil. E tem vários momentos, assim, que Deus... o cuidado dele é grandioso, né? Sim. Nessa semana que eu tava vendo a documentação, lembro, no hospital, e eu sentada lá na Receita Federal para pegar um papel que eu precisava para levar para fazer E eu sentei e eu em pensamento falei com Deus, por que é tão difícil? Porque ele estava no hospital, estava toda aquela situação, por que é tão difícil? E ali esperando, e o rapaz que estava do meu lado olhou para mim e disse assim, sabe por que é difícil? Porque Deus vai te usar. Meu Deus. E levantou, e eu disse... Cheguei a me arrepiar aqui. Esse rapaz se sentou do lado. Essas situações assim, então eu digo assim, a ciência é maravilhosa, gente. A ciência é algo assim que tu aprende, mas
eu sempre quis priorizar esse sobrenatural que eu vivia com Deus. Sim. Porque lá na faculdade isso é muito importante. A gente não pode esquecer aquilo que Deus fez, o sobrenatural de Deus na vida da gente. Sim. Né? E eu posso dizer que isso muitas vezes me fortaleceu lá. Sim. E isso que a Tati, inclusive, está falando para quem assiste os podcasts, tá, gente? Nós já tivemos aqui a Karine, que falou sobre os sonhos, né? Já é formada. Ela disse, o dia que eu começar a trabalhar, eu quero voltar, já está trabalhando. Já. Graças a Deus, né? A dificuldade também, casada, com filhos, né? Então, é de você correr atrás daquele sonho, né? E você não desistir sabendo que o maior propósito de entrar numa universidade e trabalhar é o que a palavra de Deus diz. Que tudo que você fizer, faça para o Senhor, né? E quando a gente faz para Deus, querendo ser uma bênção onde a gente vai trabalhar profissionalmente, com certeza o Senhor, Ele vai abrindo o caminho, vai usando pessoas, né? Você nem sabe quem é esse rapaz que sentou ao teu lado, só sentou, falou e saiu, foi embora, tu não sabe de onde veio, para onde, né? Quem é a pessoa, mas Deus usa, né? Os instrumentos para falar conosco, né? E realmente é muito lindo isso que você está isso que a Tati comentou do propósito, né? A gente entender que as coisas na nossa vida às vezes vão se encaminhando não ao acaso ou simplesmente porque é o meu coração. Sim. Deus tem planos e propósitos com a nossa vida. E tu falou algo aqui que é muito importante, que também em alguns podcasts anteriores a gente falou sobre os pais que têm medo de deixarem os filhos ir para a universidade, né? E a Tati falou assim que essas vivências sobrenaturais foi o que muitas vezes manteve ela. Sim. É isso. Exatamente. É isso. A gente Exatamente. conhecer Deus e saber quem Ele é, ter experiências com Ele na hora que a ciência vir e a nossa fé for confrontada, até nem mesmo a fé sendo combatida, mas a nossa convicção, será que eu tô fazendo o que é certo? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu realmente acredito? É as experiências com Deus que vão nos dar essa certeza. Então, essa é a prática do que a gente falou. Sim, exatamente. E assim, depois de mim, eu fui a primeira da família a ter uma faculdade. Então, assim, porque até então nunca ninguém tinha tido, né? E os meus filhos hoje, dos 4, 3 já se formaram, né? O Gabriel é médico veterinário, a Leandra é bióloga, o Eliseu é designer gráfico e o Davi tá seguindo agora também. Então, assim, é algo que eu sempre deixei bem claro para eles como que era o ambiente lá. Porque a gente fala muito assim, as pessoas vão te afrontar, tu tem que... Não, esse não é o pior. O pior são os amigos, as pessoas que não te afrontam, as pessoas que são as amizades e tu acaba te sentindo constrangida. Gente que vai ter uma certa influência também sobre ti. Sim, então assim, é muito dolorido tu olhar pra uma pessoa que é tão legal, que te ajuda nos trabalhos, e tu dizer assim, eu não posso fazer isso porque a minha fé não permite que eu faça isso, sabe? Então, se posicionar com alguém que te enfrenta e tal, isso a gente consegue melhor. Agora, a influência com pessoas que fazem parte daquele grupo que é tão legal, o grupo que tu vai comer uma batatinha no intervalo, o grupo que te ajuda no trabalho. Sim. Isso é muito difícil. Tu não vai querer botar aquele relacionamento bom em cash e às vezes vai. Então é forte. isso, mas assim, eu sempre tentava pensar o seguinte: a minha pessoa preciosa é Jesus. Não existe outro além dele. As outras pessoas são, né, minha família e tudo. E eu quis fazer uma faculdade para servir Jesus, né? Porque na enfermagem isso eu tô aprendendo cada vez mais. Sim, com certeza. E pela minha família. Eu queria algo melhor pra minha família também, né? E logo em seguida meu filho também fez algumas cadeiras lá. A gente fez um grupo de oração lá porque a UBRA é uma universidade luterana, né? Então lá tinha capela, eram feitos encontros, a gente juntou várias pessoas que eram cristãs e fazia esse encontro lá. E assim, essa questão da faculdade é uma polêmica, né? E muitas vezes eu ouvi também, Jesus tá voltando e tu vai fazer faculdade, sabe? Eu tenho os dois lados, quando a gente decide. E o que eu pensava? Eu quero pisar onde pessoas talvez que estão aqui comigo não vão ter oportunidade de pisar lá. Mas eu posso ir, eu posso fazer algo diferente. Sim. Né? E não é fácil, mas a certeza, assim, quando eu vi um exemplo, no laboratório de enfermagem, a primeira vez que eu vi um corpo, e que a gente olha ali tudo por dentro, tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar, eu só vi a grandeza de Deus cada vez mais, sabe? Porque assim, como a palavra diz, né, que mais penetrante do que espada de 2 gumes, que ultrapassa os limites das juntas, medulas. Eu vi isso, e realmente é algo que é precioso demais. Sim. A palavra, ela já fala disso muito antes dos estudiosos. Sim, isso é verdade. Né?
E então, assim, é muito precioso isso. Da mesma forma, quando uma pessoa para, por exemplo, numa sala de emergência, que eu trabalhei em emergência um tempo, de reanimar várias pessoas, é nítido tu ver o sopro de vida saindo daquele corpo. É algo assim, pra quem já ouviu a palavra, tu vê que não tem mais vida naquele corpo, sabe? Sim. E de tu ver, assim, como Deus fala disso, do sopro de vida, como tu vê que tu não é nada, assim, fora É a presença de verdade. Deus. Isso é verdade. E na prática, assim, Tati, tu trabalhou em emergência e hoje tu trabalha em posto de saúde, né? Aqui no município. De que forma tu acha, assim, que a fé tem um impacto tanto no teu cuidado, na tua forma de tu exercer a tua profissão, ou inclusive na vida de quem tu tá atendendo? Como é que é isso? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo. Eu já ouvi isso de alguns jovens, enfim, são coisas que as pessoas têm alguns questionamentos sobre eu posso, até onde a minha fé pode interferir no meu trabalho? Não, aqui eu sou profissional, eu só vou poder falar de Jesus da porta pra fora. Como é que tu vê teu posicionamento quanto a isso? Primeiro, eu tenho bem claro pra mim o seguinte, no momento que eu tiver que escolher entre falar de Jesus ou trabalhar daquela forma, eu vou achar outra forma de trabalhar. Eu vou trabalhar em outro lugar que eu possa fazer e eu vou abrir mão disso. Isso pra mim, assim, é bem... porque faz parte de mim. Assim, é uma coisa, assim, que eu não... Jesus me deu essa faculdade. Isso pra mim é muito claro, assim. No momento que eu não puder usar pra Ele, eu vou trabalhar de outra forma. Pra falar a palavra de outra forma. Mas a gente precisa ter muito respeito também pela pessoa que tu vai falar. O que eu costumo fazer? O cuidado humanizado, ele abrange de forma holística, né? Estudos comprovam que o ser humano é um ser holístico. O que é isso? Corpo, alma e espírito, né? Então, todo ser, ele tem contato com o seu sagrado, com a sua espiritualidade, e isso influencia nele até mesmo a cura, né? A gente sabe que, dependendo do que essa pessoa, a fé dele, o que ele possa exercer isso vai ajudar até na cura dele. Ou na liberação de hormônios, que vão dar uma sensação de bem-estar, enfim, isso é científico. Mas, numa emergência, por exemplo, ocorreu situações da pessoa olhar pra mim e dizer, eu tô com muito medo, eu tô com medo de morrer. E o que eu fazia? E assim, isso, Jesus, assim, nos dá o quê? A questão de tu amar aquela pessoa, de tu querer cuidar daquela pessoa, de tu ter um amor por aquela pessoa. E o amor não é tu fazer aquilo que ela quer naquele momento, é um amor tu pensando sempre além, né? E eu falava, eu sempre pergunto, tu crê em alguma coisa? O que tu crê? E se a pessoa diz, eu creio em Deus, eu digo, eu também, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus e eu vou falar. Se essa pessoa disser, eu não creio, eu não quero, eu vou respeitar. Né? Sim, claro, com certeza. Mas já aconteceu, por exemplo, de situações em internação, de ter essa história, assim, pra mim ficou muito gravada, de ver, assim, que Jesus, assim, realmente, ele é vivo, ele existe. Tinha uma paciente que estava muito tempo internada, já estava em cuidados paliativos, e ela já não estava mais consciente. Ela falava coisas assim, mas ela não tinha mais, não estava mais orientada, não estava consciente. E um dia eu entrei, e ela já estava assim, no final já, né? E a filha dela sempre dizia, ora pela minha mãe, sabe? A filha pedia. Sim. E eu entrei e tinha uma técnica de enfermagem que era cristã e trabalhava comigo, então às vezes ela me dizia, enfermeira, é o momento, vamos lá. Tá na hora. E daí ela ficava ali junto comigo e eu fui falar com essa senhora e eu falei do plano de salvação pra ela, perguntei se ela cria e ela teve consciência, gente, naquele momento. Ela ficou consciente. Só, né? Ela ficou consciente. Que coisa. E quando eu virei as costas, assim, eu tô fechando a porta, ela começou a falar, Jesus, assim, a sensação que eu tive é que ela tava vendo Jesus. E ela depois, né, foi embora, assim, um dia depois. Então, assim, ali eu vi que realmente Jesus se revelou pra ela. Já no município é diferente. Por quê? Porque daí a gente vai fazer um acolhimento. Só que tem pessoas que chegam, elas estão sedentas. É um medo que nada, as pessoas não têm uma certeza para dar para elas. As pessoas, elas estão deprimidas, elas estão angustiadas, elas estão ansiosas. É a questão de não ter dinheiro, de não ter um emprego, agora com enchente. E fora isso, é a sensação de não saber o que vai acontecer no futuro.
Então, se a gente sabe o que vai acontecer no futuro, se a gente tem consciência disso, a gente tem sim que falar de Jesus para as pessoas. E orar pelas pessoas se elas quiserem. Sim. Como já aconteceu, né, Josi? Da gente perguntar, olha, eu creio em Jesus, tu quer que eu ore por ti? A pessoa falar que sim. Quanto a isso, eu acredito que o meu conselho me respalda, né? Porque eu tô prestando também um cuidado holístico de acordo com a fé que aquela pessoa crê, respeitando o sagrado dela. Assim como se uma pessoa tem outra fé, eu sendo enfermeira daquele setor, eu tenho que proporcionar que uma pessoa que fale aquilo que aquela pessoa crê, entre e faça também um cuidado com ela, né? Sim. Mas é muito importante, assim, a gente não se desviar daquilo que a gente aprendeu e o porquê. O porquê eu estou ali. O porquê que Jesus me deu uma faculdade de enfermagem. Gente, eu para vocês terem uma ideia, na primeira aula que eu tive de biologia, eu não fiz o ensino médio. Pra mim, célula era uma rodinha com um negocinho no meio. Não fazia ideia de lisossomos, retículo endoplasmático, não sabia fazer nada. E quando eu tava lá, eu disse, o que eu tô fazendo aqui? Quase desisti. Quase. Tremeu mais na base. velha. Tremeu. Opa, que Mais negócio. velha, cheio de uma gurizada. Uma gurizadinha, ó. Sim, tudo gurizada, imagina, 1000. E o que eu fiz? Eu pensei assim, não, o mais difícil eu consegui, que foi chegar aqui. Sim, é verdade. Então, fui pra biblioteca, peguei livro, fui estudar, sabe? Tive um apoio muito grande dos meus professores, muito grande. Minha professora me deu um estágio que eu fiquei lá no laboratório de enfermagem, que eu conseguia tirar o valor da minha gasolina. Ai, coisa Olha boa. só, que Depois benção. disso, daí eu fui fazer empada pra vender, pra conseguir o valor da gasolina. Então, assim, em tudo Deus proveu, sabe? Tinha um professor que era cristão também, então ele também proporcionava muita coisa, assim, sabe? Experiência com Deus. E pessoas lá da faculdade, que até hoje, colegas que mandam mensagem, Tati, não tô bem, ora por mim, sabe? Então, assim, não foi fácil. Por vários momentos eu pensei em desistir. Vários. Mas é como eu disse, o que fortaleceu foi o que eu tinha vivido no passado. Sim. Né? Nossa, e olha os frutos, né, que ficam, Sim. porque é aquela coisa, às vezes, tanto no falar específico de Jesus, Sim. mas até nas tuas atitudes, de depois de já alguns anos formada, a pessoa ainda lembrar, nossa, não, mas eu tinha uma colega que falava de Jesus, ela tinha uma esperança Sim. diferente, ela tinha um olhar diferente, Sim. né? E que antes tu comentou sobre como a fé, ela guia, ela vai guiando os nossos passos, não é uma caixinha separada da nossa cabeça. Ela tá na nossa família, ela tá no nosso trabalho, ela tá na nossa profissão, na nossa universidade, né? Se como os universitários ouvirão se não há quem vá até eles, né? É verdade. Se não há quem pegue. A gente comentou sobre isso, né, no outro podcast, que a universidade é o nosso campo missionário. Pode ser o nosso campo missionário. verdade. E como a fé, ela tá... E Deus é perfeito, né? Ele fez exatamente corpo, alma e espírito, como isso tudo tá ligado. Então, essa influência biológica mesmo e química da fé no nosso corpo, né? Tu comentou até de hormônios no nosso Sim. cérebro. Eu tava vendo uma aula de acho que é psicanalista, comentando sobre a oração, o que ela faz no nosso cérebro, na nossa mente. E o profissional de enfermagem chega um momento, porque assim, é uma profissão muito desgastante. Ah, sim. Muito. Tanto é que o índice de suicídios de profissional de enfermagem é Muitos muito usando elevado. muita medicação, Muita né? medicação. Pra ficar acordado. isso. plantão. E psicotrópicos, assim, de depressão, ansiedade. Pra dor. é. Existem profissionais utilizando-se medicações que realmente, assim, no futuro vai ter um prejuízo muito grande, cognitivo e tudo. Sim. E por quê? Porque é muito desgastante, a gente lida com pessoas sofrendo todos os dias. Hoje, por Isso é exemplo, verdade. no município, o meu trabalho é a pessoa chegar na minha frente e eu falar assim, oi, o que te trouxe aqui hoje? O que tu precisa? E aquela pessoa falar tudo que ela tá sofrendo. E eu ter que resolver. Ter que passar pro médico, ter que fazer de alguma forma que eu resolva. Sim. E isso dá uma sensação de impotência, às vezes, muito grande. Isso E é uma verdade. sensação de ver a pessoa sofrendo e não conseguir lidar com isso. E aí a gente volta lá para a questão do TCC, que foi... O meu TCC foi a Sim. influência da espiritualidade no cuidado e humanização de enfermagem. Quando eu percebo, assim, que essa pessoa, ela é corpo, alma e espírito, e eu também sou, e que eu tenho que falar para ela algo, eu vou usar também a minha espiritualidade naquilo, né? Eu vou dizer para ela que... Porque alguém que não tem uma fé, gente, na enfermagem, sofre muito. Porque tu precisa ter uma esperança. Outra coisa também que eu acho, assim, bem importante,
de falar, e agora pra gente como crente, assim, porque quando eu consegui a faculdade, era aquela coisa assim, ó, do potinho de ouro no final do arco-íris. Nossa, eu vou fazer faculdade. A formatura. Eu pensava na música da formatura, eu imaginava eu entrando e recebendo canudo durante, acho que 5 anos, vestido, como que ia ser. Então, todo esse caminho, assim, pra mim, era algo assim, eu sempre esperando chegar. E chegou. E foi lindo, mas durou 1 hora. Festa de formatura. Depois... Sabe? E aí depois vem o desespero. E agora? Não tenho trabalho. Daí consegui o primeiro emprego. E daí veio, vou fazer um concurso, vou fazer uma pós. E o que eu aprendo sobre isso é esse contentamento a gente tem que ter no caminho das coisas. Não isso é muito forte. Porque tu bota todas as tuas fichas para te alcançar algo. E quando tu alcança, aquilo não vai suprir o desejo do teu coração. Sim. Aquilo não vai te dar contentamento. Teu contentamento vai estar naquilo que Jesus... Assim, hoje, eu posso dizer assim que eu não tive uma depressão, eu quase tive, mas assim, foi o que me sustentou, foi a minha fé. Porque em vários momentos, o meu conhecimento da ciência, se eu fosse ser levada só por ele, eu tinha caído em depressão, tá? Inclusive, assim, o Leandro, por exemplo, teve um infarto em 2021, colocou 6 stents. O meu conhecimento de enfermagem naquele momento me dizia que ele ia morrer. O meu conhecimento da ciência me dizia, ele pode morrer, ele vai colocar os stents, mas ele pode morrer. Então, assim, o que me segurou não foi meu conhecimento de enfermagem, foi a fé e saber as promessas que Deus tinha, né, na nossa vida. Então, assim, e quem vai fazer uma faculdade, quem tem esse sonho, faça. É a coisa mais linda do mundo, tu ver um médico falando de Jesus, tu vendo um juiz falando de Jesus, porque a gente tende a pensar que as pessoas que são prósperas, elas são más, né? Elas são muitas. Não. Jesus, ele quer te abençoar para que tu abençoe outras pessoas. Sim, né? exatamente. É o que a gente precisa buscar, né? A gente precisa de jovens, sim, cheios da presença de Deus lá nos tribunais, a gente precisa de jovens cheios da presença de Deus em hospitais, mas a gente precisa de jovens que realmente creiam em Jesus e entendam que esse contentamento só vai ter quando ele voltar. Não é na faculdade, não é nada disso. Né? É verdade. E o tempo que a gente trabalhou junta, né? Eu e a Tati, foi muito bom. Foram hoje, colegas. Infelizmente, a gente não tá mais trabalhando juntas ali no mesmo. A gente trabalha no município, a gente é colega, mas a gente não tá no mesmo posto de saúde, enfim. E isso que a Tati comentou, assim, da questão da demanda, né? Todos os dias, praticamente, é alguém chegando porque tá com intenção suicida, porque tem pensamentos... É muito triste, assim. E isso, tu pensando pelo lado nosso, é uma sobrecarga de tu ver o sofrimento das pessoas agora após enchente, por exemplo, tanto no bairro que ela tá trabalhando agora e no que eu trabalho, muitas pessoas foram atingidas pela enchente. Então, às vezes as pessoas estão indo ali, assim, atrás de uma ajuda naquele momento de uma receita só. Mas tu sabe que é muito mais profundo. Com certeza. É muito mais... Tu tem muito mais para oferecer. E hoje, estar onde a gente está, todos os lugares podem ser um campo missionário se a gente decidir se posicionar. Mas o lugar que a gente está, eu penso e eu vejo como é estratégico para quem quer glorificar a Deus. Porque é muito triste, a Tati pode dizer isso. Quando a gente tava juntas, do nada, assim, ela entrava na minha sala, fechava a porta com os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus, tu não vai acreditar. E daí, às vezes, era aquela pessoa que chegou com um problema. Eu cheguei porque eu queria renovar uma receita. E aí, tu conversando lá, de porta fechada, daqui a pouco vem, daí ela vinha e dizia, Josi, não vai acreditar. Era uma menina desviada. E aí, a gente orou junto e a gente chorou. Então, a gente vê, assim, que realmente... Quando alguém decide se deixar ser usado por Deus, não existe lugar e não existe barreiras, não existe impedimento. Simplesmente a gente consegue fazer com que Jesus brilhe. E não só pela postura da Tati, porque ela... Não é porque ela tá na minha frente, mas ela sabe, uma profissional que ela saiu do lugar que ela tava lá com nós, deixando saudade, porque é uma boa profissional, muito comprometida com a causa. Excelente, sempre buscando conhecer mais e querendo saber resolver. Mas, de fato, o diferencial na vida de muitas pessoas que passaram por dentro de um consultório com ela, com certeza foi esse a mais que tinha para oferecer, que era Jesus. E aí tu falou sobre
o teu TCC, né? A pauta dele, tá? E tu teve um estudo, tu foi atrás, tu buscou na teoria. E tu vê que na prática, realmente, a fé muda o tratamento, o quadro, a circunstância de alguém enfermo no momento? Muda porque quando tu coloca se tu colocar só no sistema, vamos dizer assim, a esperança de que esse paciente vai ter uma melhora, não vai ter. Se tu colocar no SUS, o SUS é maravilhoso, gente, maravilhoso, assim, mas não vai ter também. Mas no momento que tu vê que essa pessoa ela é corpo, alma e espírito, e que tu tem uma fé que é acima de qualquer coisa, que tu vê que aquilo que tu pode usar para tu ver essa pessoa, assim como eu usei vários trechos bíblicos, né, no TCC, inclusive a Florence, que é a pioneira da enfermagem também, ela acreditava muito, assim, de tu amar o outro como a ti mesmo, tu te colocar no lugar de outra pessoa, e o amor, como eu disse, nem sempre é fazer o que tu espera que eu faça, mas é eu te ver como alguém que eu devo amar tanto como a mim mesmo, e usar aquilo que eu aprendi, o meu conhecimento, para te proporcionar aquilo que é o melhor para ti naquele momento. Então, isso é o que eu vejo, assim, de diferencial. O profissional de enfermagem, ele tem que entender que o paciente, quando chega na frente dele, ele não estudou tudo aquilo que tu estudou. Ele não tem conhecimento de muita coisa, mas ele tem um conhecimento também. Ele tem uma vivência de vida, e eu vou dizer que eu aprendo muito com os pacientes. Muito. Jesus já usou muitos pacientes para abençoar a minha vida com uma palavra, assim, sabe? Então, assim, quando eu entendo que aquele paciente, ele é importante, eu sempre falava, eu dei aula para o curso técnico de enfermagem, e eu falava para eles assim, quando chega aquele paciente mal vestido, muitas vezes, velhinho, no final da vida na tua frente, imagina ele bem vestido, de pé, olhando pro teu rosto. Não com aquela figura frágil. Como que seria a forma de tratar ele? Então, assim, eu procuro fazer isso, e eu sei que isso é influência da espiritualidade na minha vida. Eu sei que esse amor eu não tenho em mim, né? É algo dado por Jesus, não é algo que vem de mim. Porque se fosse de mim, nos meus piores momentos, foram essas situações que a Josi falou. E eu tava nos meus piores momentos, duvidando da minha fé muitas vezes, de achar que não tava... Porque a gente faz todo um planejamento. E até essa questão de estar no município, né? Eu já tentei ir embora desse município de todas as formas. Não vai. Tentou e não deu certo? Não, porque eu sou daqui. Então, lembra do que eu falei que a gente planeja? Sim. Eu na infância, e eu sempre pensava assim, eu quero morar em outra cidade, porque é muito perigoso, enfim. E o que aconteceu? É aqui que eu me sinto em paz. Mesmo que o meu querer não queira. Estar, por exemplo, no município trabalhando como eu estou, mas é um contentamento que vai além da minha vontade. O meu querer é estar em outro lugar, em outro trabalho, vou dizer assim, não estou falando desse meu trabalho, mas um exemplo. Ou numa casa, em outra casa. Mas, e eu já vivi isso, já trabalhei em outros municípios, é aquela sensação de que está tudo bem. Pro meu eu, pro meu ego, pra mim tá tudo maravilhoso, mas tem algo faltando. É uma sensação que ali não tá encaixado, sabe? E aqui eu sinto muito isso, assim. E daí, o que eu entendi? Se Deus me escolheu ali no meio da vila, mãe de um monte de filho, crente, passando trabalho na cidade financeira, com crise de pânico terrível que eu tinha, quando eu me converti, nem sabia o que era síndrome do pânico que eu tive. E um dia, no meio de um culto, um irmão pegou e me chamou lá na frente e disse assim, foi um dia que eu fui assim, eu disse, Deus, eu não sabia o que era síndrome do pânico, eu não sabia. E eu tava correndo hospitais, achava que ia morrer. E esse irmão disse assim, não temas, isso foi em 2006, não temas. Tudo que tu tá vivendo agora vai ser para te dar testemunho lá na frente, eu te colocarei entre doutores. Então essa palavra doutores nunca saiu da minha mente. Eu imaginava doutores da palavra, né? Algo assim. Te colocarei entre doutores. E Deus me trouxe isso na minha mente quando eu estava me formando, e eu fiz uma capacitação no Hospital Moinhos de Vento, que era maravilhoso, era sonho, assim, né? E eu tava lá com várias pessoas, assim, e Deus me trouxe, assim, na mente. Memória. Então, assim, então é por isso. E hoje eu vejo, assim, que nem eu disse do contentamento. As pessoas... Eu imaginava quando eu me formasse, gente,
eu ia entrar no shopping, eu ia comprar tanta coisa. Eu imaginava o salário de enfermeira, né? Comprar roupa, eu vou fazer isso. Eu tinha muitos planos. Mesmo crendo em Jesus, mesmo sendo mais velha, me deslumbrava. Tinha esse deslumbre. E eu entendi o que não é isso. Que não é... Isso pode momentaneamente me alegrar, mas não vai satisfazer aquilo que está mais profundo. Isso é verdade. Quando que eu fico realmente satisfeita? Às vezes tem tempo. Né? Aconteceu uma situação essa semana lá no meu local de trabalho de um paciente que ele precisava ser transferido e não tinha um familiar naquele momento. Ele não tinha telefone de ninguém, ele não tinha... E ali a gente tentando, e o médico pediu para eu esperar com ele na sala, que ele estava atendendo outro paciente, e eu comecei aquela conversa de sempre, né? Vem cá, como é que é a sua vida? O senhor é sozinho? O senhor frequenta alguma igreja? E ele disse, sim. Eu disse, qual? Daí ele falou que era a mesma minha. Eu disse, mas eu não vi o senhor lá. Eu também frequento. Daí ele disse, não, é que eu tava meio adiantado, mas tem um familiar tal, que é assim. Eu disse, não, então agora tá tudo sob controle, alguém vai levar o senhor pro hospital. E eu consegui fazer contato e deu tudo certo, levaram, o irmão foi lá, levou. Então, assim, por quê? Se fosse qualquer outra pessoa que estivesse ali naquele momento, Sim, né? Talvez Deus ia fazer, porque Deus faz, né? Não depende de ninguém. Mas era contigo o negócio. Era contigo. Aí, essa alegria daquele momento, porque eu me senti muito feliz. É um contentamento que vai além. E é isso. É isso. Tu tá no centro da vontade de Deus. Né? Exatamente. E tu poder ajudar alguém, né? Porque eu acho que um sentimento, muitas vezes, nas pessoas, né? E tudo que vocês estão falando, é quando tu perde a esperança, né? Tu acha que tu vai morrer... Pessoas que têm realmente medo da morte, né? E então, você ter aquela oportunidade naquele momento de dar uma palavra de esperança, como você já testemunhou, né? A pessoa estava sem nenhuma consciência, de repente, Deus faz algo para ela ter aquela consciência dela ouvir do amor do Senhor e mesmo no leito de morte ela receber a palavra de salvação, né? Então, acho que o maior propósito de Deus nas nossas vidas é isso. É nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, Ele fazer a sua vontade e dentro da nossa profissão sermos usados por Deus para ajudar aqueles que precisam, né? Imagina a pessoa chegar lá desesperada, não, e aquela situação de ouvir. Quem é que hoje tem tempo de ficar sentado ouvindo alguém falar? E tu chegar num lugar... E às vezes é tudo que as pessoas querem. É o que, na verdade, é o que elas precisam. Ser ouvidas. Ser alguém que vai dar atenção. Exatamente. Né? Não faça a sua pergunta do protocolo. Isso. Né? Tipo assim, às vezes a pessoa tá ali falando, tá só olhando para um computador, tu nem olha pro rosto da pessoa, não. E quando a gente para, o que tu precisa? Às vezes aí tem os dois lados, porque às vezes tu tem lá 50, 60 pessoas que estão esperando. Cadê a enfermeira que não me chama? É o nome que mais chama, na verdade. Mas tem como no meio disso tudo, né, Tati, ainda... Estar sensível, estar sensível. Acho que assim, o Espírito Santo, ele te mostra, assim, já várias vezes de ter pacientes de me dar aquele estalinho. Ó, te atenta. E realmente isso é algo. É que aquela coisa, né? A gente não olha só com o olho humano, exatamente. Tu olha pro paciente, ele é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Então, acho que tinha que ter um podcast só de testemunho. Só de testemunho. Cada história. Tem história. Olha, gente, cada testemunho. Olha, só do tempo que a gente trabalhou junto. Muito, né, Ju? Muito. Eu vou dizer pra vocês, eu me realizei. Porque é muito difícil você já ser crente sozinha num lugar. Porque às vezes tem coisas que acontecem que tu não vai poder compartilhar com colegas, com pessoas. Claro. E eu nunca esqueço que no segundo dia, segundo dia, né, Tati, que a Tati estava trabalhando lá no posto, eu tive uma das experiências mais fortes que eu já tive trabalhando tendo a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Mas eu estava pedindo para Deus uma experiência específica. Eu queria ter a oportunidade ou, ter a experiência de expulsar demônios, porque eu queria saber que eu tinha autoridade. Porque como uma criada de Assembleia de Deus, sempre vi pessoas se manifestar na igreja, os obreiros e orar e aquela coisa. E aí eu pensava, a gente liderando jovem, às vezes vai em congregações, tá só tu de líder ali. Eu pensava, Deus, se um dia alguém se manifesta, eu quero ter certeza que eu tenho autoridade. Eu tava orando. Aí a gente, tomem cuidado com as orações que Deus responde. E ele me deu uma experiência, só que eu nunca imaginei que ia ser dentro do meu local de trabalho.
E eu lembro que... Eu tô imaginando que ela ia contar outra história quando ela foi expulsada. Acreditem que isso aconteceu. E glória a Deus que eu tenho... A Tati, ela pôde vivenciar isso comigo e foi algo, assim, muito forte. Porque foi um jovem de 17 anos que chegou lá no posto e ele tava muito... Ele chegou com sinais de droga. A princípio tava sendo tratado como alguém que tinha chegado drogado. E a Tati, quando foi ali pro posto, ela tava num horário diferente, ela chegava às 11. E eu tava desde cedo ali, o menino, sei lá, comecei atendimento com ele 9 e poucas, e ele tava muito mal, ele tinha taquicardia, ele dizia que doía muito o peito, e teve aquele atendimento de urgência, que não é comum numa UBS, a gente ter atendimento de urgência, e botamos no oxigênio, a enfermeira junto, o médico junto, e nós atendendo ele, enfim, aquela coisa toda, e o menino foi piorando, e ele sentia frio, e daqui a pouco, era coisa, eu nunca tinha visto. E ele só me dizia assim, tia, eu não usei droga, tu acredita em mim, eu não usei droga. E eu falava, fulano, calma, fica tranquilo, eu tô aqui contigo. E o médico muito preocupado, porque o menino realmente, ele tava muito mal, muito mal. Nós pensávamos que ele ia a qualquer momento ter uma parada cardíaca ali. E aí, por determinado momento, a mãe dele o tempo todo junto, e em um determinado momento ele piorou muito, a gente botou oxigênio e ela saiu da sala. E aí o médico ligando pra SAMU, e a SAMU precisava vir, aquela coisa assim, aquela euforia. E eu lembro que em espírito eu tava pedindo, sai Jesus, misericórdia desse menino. Eu ficava, sabe, em pensamento assim, eu tive muita compaixão por ele, muita compaixão diferente, sabe, uma compaixão muito forte. E deu um momento assim que eu fiquei sozinha com ele. E quando eu fiquei sozinha com ele, ele se tremia assim, todo de frio se tremia, e eu botei um cobertor por cima dele, eu segurei na mão dele. E ele meio que às vezes perdia a consciência. E aí eu lembro que eu, segurando a mão dele assim, eu comecei a meio que acalmar ele, fazendo um carinho assim na cabeça dele, e eu fechei o meu olho e comecei a orar por ele. E quando eu fechei o meu olho assim, eu senti um calafrio assim, quando eu abri meu olho, ele tava me encarando. E eu disse assim, fulano, eu tô orando por ti, tá? E ele, fulano, já com a voz completamente transformada. E eu lembro que eu entrei em guerra. Eu não vi mais nada, eu simplesmente comecei a clamar e repreender, e a sensação que eu tive foi que eu tava assim, num ambiente de horror, de terror, eu me vi só, e me deu um medo, eu não tenho vergonha de dizer, me deu um medo. A minha vontade era sair correndo do pavor que me tomou conta, e eu só repreendia, e daqui a pouco era como se algo tivesse dissipado no ambiente. E quando aquilo assim saiu, que ele foi liberto, ele já me olhou e disse, o que aconteceu? E aí, simplesmente, aquele menino mal que tava daquele jeito, melhorou. E ele disse, o que aconteceu? Eu ouvi tu orando por mim, ele falou pra mim. Eu disse, fulano, tu entendeu o que aconteceu aqui? E comecei a conversar com ele, e ele, tudo que ele tava sentindo, de simplesmente... desapareceu. Eu vi a que ponto chega o manifestar do inimigo na vida de alguém com sintomas clínicos, porque ele tinha tudo no corpo dele estava alterado, ele estava inclusive com movimentos involuntários, midríase, que se fala, né, nos olhos, o olho dele, ele estava completamente, assim, eu pensava que era uma overdose que estava dando algo do tipo, quando na verdade era o manifestar do inimigo na vida dele. E aí eu comecei a conversar com ele, enfim, daí entendi, pai e mãe de religião, brigavam muito, e naquele momento eu falei de Jesus pra ele, eu disse, tu precisa procurar Jesus, ir pra uma igreja, tu precisa, né, olha o que o inimigo tá fazendo contigo, e conversei com ele, ele se sentou na maca, foi muito engraçado, porque o médico entrou de volta na sala, e o médico, só que já entrou com a SAMU junto. E eu cheguei, acho que nessa hora. Nessa hora, a Tati entrou na porta. A Josi com a máscara, e a Josi tentava falar comigo com o olho, ela fazia assim. Gente, eu tava me sentindo uma super crente, sabe quando fica assim, eu não acreditei que eu tinha acabado de ter a maior experiência da minha vida. E tu tinha pedido. Eu tinha pedido, e assim, sabe aquela sensação, Deus tava me provando que eu tinha autoridade, e aquilo assim pra mim foi uma realização espiritual, sabe, algo muito forte, e eu tava louca pra dizer pra ela o que era, e o médico, aí ainda o médico assim, ó, ô fulano, que viu ele sentado, né? E ele, não, eu tô bem. Daí ele, tá, que dia é hoje? Porque ele tava confuso. Sim. Que dia é hoje? Hoje é tal dia. E o médico foi fazendo perguntas, e ele ia respondendo tudo dele, bem assim, ó, doutor, eu tô bem, ela orou por mim, eu fiquei bem. Ele falou pro médico. Aí o médico, ela orou por ti, meio que ignorou, né? Tá bom, e eu louca pra. E aquela coisa feliz da vida. Resumindo, até hoje, eu nunca mais encontrei ele, mas o nomezinho dele tá aqui no meu bloco de notas, porque sempre oro pela vida desse menino, porque eu entendi que não foi uma experiência apenas
apenas pra mim. Deus estava me dando algo que eu tava pedindo, mas pra ele foi algo muito maior. Então, eu sei que Deus tinha algo na vida dele. E naquele dia, daí a Tati entrou e eu fechei a porta. Quando ele saíram com o menino, eu, Tati, tu não vai acreditar. E ela chorando junto comigo, meu Deus do céu. Você é liberto? Foi. E daí, dali, era todo dia uma na sala da outra orando com o paciente. Vem cá, vamos orar por essa. Foi muito bom. Pena que foi pouco tempo, né, que a gente trabalhou junto, mas foi muito bom. A gente teve muita experiência boa. E como é bom quando a gente tem alguém que não só se diz crente, porque já trabalhei com muito crente, mas assim, um crente de fato, meu Deus, é outra coisa, é uma bênção. Então a gente tem que fazer um podcast só pra contar nossas experiências, né? Comentem aí, quero parte 2. Olha, com muita experiência. Muitas, foi muito bom. De ter testemunho depois do paciente voltar, assim, muito... E é aquilo, não é fácil. E geralmente é nos momentos que a gente tá mais... Porque assim, é fora do ambiente igreja, né? O que eu imaginei? Que um dia eu estaria no culto e a pessoa que estava do meu lado, talvez, mas aí ia ter obreiro pra me ajudar, enfim, nunca imaginei. Todo mundo em volta. Mas é isso. Deus me fez entender muita coisa através disso, que ele trabalha do jeito dele. A gente quer definir, né, como é que Deus vai trabalhar na nossa vida. E isso ali pra mim foi algo muito forte, enfim. Mas é bom pra gente aprender a gente não é só na igreja que as coisas acontecem. Uma coisa assim, só pra finalizar assim que eu queria falar. Deus está aqui Toda faculdade, e não vou eu te dizer. Daquele curso, daquela área. Como, por exemplo, tem a enfermagem vai ter aquele livro que é o top dos tops. Cada um vai ter. E essas pessoas, elas passam, no decorrer do tempo, o curso com isso. As pessoas que fizeram uma faculdade há 20, 30 anos atrás também se baseavam no livro. De alguém que estudou, que fez tudo aquilo e está passando adiante. E por que a gente tem tanto medo de se basear num livro que a gente sabe que é o real, né? É verdade. Então, assim, pra quem tá na faculdade, isso é muito importante. Que é o livro dos livros, né? Livro dos livros. A minha fé, ela não é um achismo, ela não é um preconceito, não, é um conceito pré-estabelecido pela Bíblia. Eu acredito na Bíblia, ela é um livro que toda a minha vida vai ser guiada. Às vezes eu não vou conseguir, sim, muitas vezes a gente peca, né? E o problema é tu não ficar feliz com o teu pecado, é tu te dar conta que tu pecou e aquele pecado te incomodar até tu voltar e arrumar. Então, assim, é isso. Não tem como se desviar. Se a gente ensinar para os nossos filhos, e aí é esse ensino lá dentro de casa, eu vou andar junto no caminho, sempre ensinando. O meu filho jovem está na faculdade, eu não posso simplesmente confiar que a escolinha dominical vai ensinar ele. Isso é verdade. É o não mentir. Dentro de casa, é fazer o que é correto, né? Fazer o que é correto. Então, assim, é isso. Os filhos estão na faculdade, eles não vão se desviar se tiver esse ensino assim, ó, arraigado lá dentro, né? E eles, quando eles tiverem medo, eles vão se sentir confortáveis em chegar para o pai e dizer, olha, aqui tá difícil. Olha, isso aqui tá difícil. Então, mais do que não deixar o filho para a faculdade, é o que tu passou aqui. Qual o conceito, né, que tu passou. Exatamente. Mas então tá. Mas então, né, gente? Chegamos ao tem que fim, encerrar. infelizmente, tá muito bom o nosso bate-papo. Mas a gente quer te agradecer, Tati, tu contribuiu Tati, obrigada, muito. querida. Certamente voltará, né? Nós teremos aí ainda pela frente Outubro Rosa, bastante assunto para falar sobre mulheres, enfim, a Tati tem muito conhecimento certamente para passar. Até se alguém quiser deixar sugestões de assunto pra gente conversar, enfim, se quiserem deixar uma dica aí nos comentários. Exato. E a gente quer te agradecer, que Deus te abençoe e continue te usando muito aonde Ele tem te colocado. E obrigada às minhas companheiras também por mais um programa. A gente que agradece, é um privilégio, né? Vamos sair daqui com o cérebro fritando. E vocês não se esqueçam de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. Exatamente. Porque toda sexta-feira tem vídeo novo chegando aí, tá? Com que certeza. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Oi. Eu olhando pra ali, dando tchau pro cronômetro. A última frase que eu olhei pra câmera. Pra quem ela tá mandando? A Carol de empolgadíssima com o celular assim. Ai, mas então tá, gente. Você tá aí? Tava muito bom. Pergunta pro Thiago se ele chegou a vir.
do horário, né? De repente ele veio na hora. Vitória, pois o mar vai acalmar. Receba a vitória Não, mas sim. Não, exatamente. O que a gente estava falando aqui, nos outros podcasts, entrar no de mulheres, vai entrar lá, vai ver. Nós falamos, por exemplo, né, sobre a questão de muitos pais que têm medo